Muitos céticos por aí dizem não acreditar em monstros. Eles dizem que essas histórias de criaturas místicas são meramente lendas. Porém, em diversas partes do mundo, existem relatos de tais criaturas que continuam aparecendo, alimentando a curiosidade daqueles que acreditam e também de quem duvida. Um exemplo disso é a bizarra criatura conhecida como chupa-cabra. Essa é uma criatura de status lendário e aterrorizante, especialmente em países e comunidades latinas. Diversos avistamentos dessa besta desconhecida e misteriosa que suga o sangue de animais se estende desde o extremo sul até a ponta das Américas. Existem histórias que vão dos Estados Unidos, passando pelo México e chegando até o Brasil. É por essa questão que esse animal nos deixa curioso. Como tantas pessoas de áreas espalhadas que nunca se conheceram compartilham histórias de encontros similares com essa criatura sinistra e sedenta por sangue. Recentemente, um casal na cidade de Ratcliffe, no Texas, afirmou ter acompanhado um chupa-cabra real. Segundo o casal, eles conseguiram prender a criatura estranha em um canil e deram até um apelido para ele, Chup. Eles o mantiveram vivo com uma dieta de alimentos para gatos e milho. Será mesmo que esse casal está falando a verdade? Aqui no Brasil, o chupa-cabra era febre na década de 90. Não se falava em outra coisa a não ser nessa misteriosa criatura. Mas enfim, vamos saber um pouco mais sobre essa lenda? Eu sou a Thalita Flores e essas são as 6 coisas que você não sabia sobre o chupa-cabras. Número 1. Primeiros relatos. Os contos de um animal perturbado que costuma atacar gado, cabras e ovelhas apareceu pela primeira vez no folclore popular na década de 1970, após uma série de mortes inexplicadas de animais de fazendas e animais de estimação em Porto Rico. O nome chupa-cabra só foi surgir mais tarde, em meados da década de 1990, depois que uma mulher descreveu ter visto um animal monstruoso perto de sua casa, que chupava cabras e outros animais. Durante os próximos 10 anos, a lenda do chupa-cabra explodiu de maneira misteriosa. Começaram a surgir diversos avistamentos, principalmente no sudoeste dos Estados Unidos. Benjamin Redford, que passou 5 anos fazendo pesquisas para o seu livro de 2011, Rastreando o Chupa-Cabra, a besta de vampiros em fato, ficção e folclore, diz que muitas pessoas não conhecem a história real do chupa-cabra, que se trata de uma criatura tipo alienígena, com olhos brilhantes. Ao longo do tempo, os pesquisadores determinaram que a maioria das testemunhas oculares não eram confiáveis. De fato, as descrições do chupa-cabra como uma criatura com espinhos nas costas foram tiradas de um popular filme de ficção científica chamado em português A Experiência. Contudo, outros relatos de avistamentos ocorreram nos Estados Unidos. Essas criaturas foram descritas como criaturas sem pelos parecidas com lobos. Número 2. Verdadeiros vampiros? Animais como sanguessugas, lampreias e morcegos possuem certas características anatômicas que permitem que eles se alimentem com o sangue de outros animais. Os morcegos, que se alimentam de sangue, por exemplo, possuem dentes afiados e bocas planas que permitem que eles cortem a pele de sua presa com mais facilidade. Já as salivas das lampreias contêm anticoagulantes para evitar o coágulo do sangue de suas vítimas. Como vários outros chupa-cabras encontrados no Texas e em outros lugares nos últimos anos, um simples olhar na boca demonstra que é fisicamente impossível que esses animais consigam sugar sangue, disse Redford para o Live Science. Segundo Redford, as estruturas de boca e mandíbula de guaxinins, cães e coiotes impedem que eles criem um selo em torno de suas vítimas e, portanto, torna-se fisicamente impossível de sugar o sangue de cabras ou qualquer outra coisa. Outro obstáculo nas teorias dos chupa-cabras serem vampiros está ligada com a toxicidade do ferro. O sangue contém ferro, um componente essencial da produção de energia celular. Muito ferro, no entanto, pode ser venenoso. Esta é uma das razões pelas quais os seres humanos não podem beber sangue. Em altas doses, o ferro pode realmente matar. Os animais que evoluíram para sugar sangue têm propriedades anatômicas que lhes permitem gerenciar aumentos na ingestão de ferro. Estes são mecanismos físicos que não estão presentes em cães, coiotes e guaxinins, que são os animais mais próximos do que os cientistas considerariam ser o chupa-cabra. 3. Aparência real.
Não existem fotografias originais conhecidas da besta, nem mesmo pegadas como a do abominável Homem das Neves deixadas para trás. Em vez disso, o chupa-cabra é conhecido principalmente através de algumas dúzias de observações de testemunhas oculares e muitos animais mortos. O chupa-cabra é provavelmente o vampiro mais conhecido do mundo depois do Drácula, e suas vítimas possuem todo o seu sangue drenado do corpo na maioria dos casos. As descrições de chupa-cabra variam amplamente, mas muitas histórias sugerem que a criatura tem cerca de 1 metro a 1,5 metro de altura. Possui pernas poderosas que lhes permitem saltar a distâncias enormes, garras longas, olhos vermelhos e brilhantes e espinhos pontudos pelas costas. As teorias sobre a origem do chupa-cabra são tão variadas quanto os próprios avistamentos. A explicação mais popular é que é o produto de experimentos de genética do governo norte-americano soltos na floresta tropical de Porto Rico. Alguns sugerem que é um ser extraterrestre, trazido para a Terra em naves espaciais. Ainda outros sugerem que a criatura misteriosa é parte de algum programa sinistro de guerra biológica, ou mesmo a encarnação da ira de Deus. Número 4. Tipos de chupa-cabra. O chupa-cabra teve um auge de cerca de 5 anos, quando foi amplamente relatado em Porto Rico, México, Chile, Nicarágua, Argentina e Brasil, entre outros lugares, quase todos em áreas de língua espanhola. Mas depois do ano 2000, aconteceu uma coisa estranha. Os avistamentos desse animal desapareceram. Em vez disso, a criatura tomou uma forma muito diferente. Um animal canino que poderia ser um cachorro ou coiote sem pelos, encontrados principalmente no Texas e no sudoeste americano. Esse foi um ponto importante, porque ao contrário do pé grande e do monstro do Lago Ness, por exemplo, pesquisadores tiveram carcaças de animais para examinar cientificamente. Os chupa-cabras mortos foram submetidos a testes de DNA e, em todos os casos, o corpo foi identificado como cão, coiote, guaxinim ou outro mamífero comum, geralmente atingido por uma infecção parasitária que fez com que o animal perdesse o seu pelo e se tornasse monstruoso na aparência. Geneticistas e biólogos da vida selvagem identificaram todas as supostas carcaças de chupa-cabra como as de animais conhecidos. Mas se nenhum dos animais era um chupa-cabras vampírico, o que estava sugando o sangue de cabras, galinhas e outros animais? O que atacou os animais, se não o temido chupa-cabra? Às vezes a resposta mais simples é a correta: animais comuns, principalmente cães e coiotes. Esses animais atacam instintivamente no pescoço da vítima, e seus dentes caninos deixam feridas que se assemelham às marcas de mordidas de vampiros. Embora muitas pessoas acreditem que cães e coiotes comem ou destroem os animais que atacam, os especialistas em predadores da vida selvagem sabem que isso também é um mito. Muitas vezes eles simplesmente mordem o pescoço do animal e o deixam morrer ali mesmo. Número 5. Teorias alternativas. Existem muitas teorias alternativas sobre o surgimento do nosso amigo chupa-cabra. Vamos dar uma conferida em algumas das teorias mais famosas e mais interessantes. Teoria do Alien. Existem 2 ramos principais para essa teoria. O primeiro é que o chupa-cabra é uma arma alienígena que foi testada em nosso planeta Terra. O segundo sugere que pode ser um animal de estimação ou companheiro para visitantes alienígenas que estiveram por aqui. A experiência governamental. O chupa-cabra é visto por alguns como uma forma de experiência do governo que deu errada. Talvez ele seja um animal que conseguiu fugir de algum laboratório que faça estudos genéticos. Teoria da viagem no tempo. Alguns malucos dizem por aí que o chupa-cabra é um ser humano do futuro, que retornou ao nosso tempo para nos alertar dos perigos de experimentos genéticos ou de alguma outra futura tecnologia que levará o homem a se tornar chupa-cabras. Teoria da vida selvagem. Afirma que o chupa-cabra não é nada mais, nada menos que uma espécie desconhecida de vida selvagem local e que, devido a um tipo de sarna ou alguma outra doença da pele, ele teria ganhado essa aparência bizarra sem pelos.
A teoria dos vampiros. No início, a criatura foi vista pelos moradores locais como suspeito vampiro. Dizer que o chupa-cabra caça apenas durante a noite reforça essa teoria. Bem malucas essas teorias alternativas, não? Isso é o que acaba acontecendo quando não existem respostas para esclarecer um caso como esse. Número 6. O mistério teria surgido de um filme? Embora os chupa-cabras tenham sido identificados como diferentes tipos de animais, uma questão permaneceu. O que aconteceu com o chupa-cabra original e como ele era? Porque de repente o animal teria aparecido em meados dos anos 90 e desapareceu depois de poucos anos? Conforme foi relatado no livro Rastreando o Chupa-Cabra, a Besta de Vampiros em Fato, Ficção e Folclore, descobriu-se que o chupa-cabra poderia ser rastreado até uma única testemunha ocular original, uma mulher chamada Madeleine Tolentino. Sua descrição sobre o animal tornou-se a base para todos os outros relatos da criatura. Ela ofereceu uma descrição detalhada do chupa-cabra, um animal bipedal, de olhos escuros, membros longos e espinhos ao longo das costas, o que não combinava com nenhum animal conhecido. No entanto, o chupa-cabra descrito por Madeleine era quase idêntico a um monstro alienígena do filme de ficção científica e terror chamado A Experiência. As semelhanças eram demais para ser apenas uma coincidência. Ela não só tinha visto recentemente o filme, como também afirmou em entrevistas que o monstro do filme parecia o chupa-cabra, com espinhos nas costas e tudo mais. Ela foi a primeira pessoa a relatar ver o chupa-cabra, e seu depoimento foi influente, aparecendo não apenas na primeira página do jornal local, mas também em toda a internet. Logo depois disso, outras testemunhas oculares começaram a repetir e até exagerarem ainda mais na descrição do animal. Ainda que do ponto de vista científico não existam tantos mistérios deixados para trás sobre o chupa-cabra, as histórias sobre o monstro sugador de cabras continuam sendo relatadas e as dúvidas sobre se essa criatura existe ou não ainda persistem. Meus amigos, o chupa-cabra continua sendo uma lenda inexplicável até hoje. Se você tem mais algumas informações ou história que possam nos ajudar a entender essa criatura, compartilhe aqui com a gente. Grande abraço. Tchau!